Olá, eu sou o Luiz Fujita, sejam bem-vindos a mais um Entre Mentes, nosso podcast sobre saúde mental. A gente continua gravando remotamente, né? A pandemia, quando a gente não lida direito com ela, ela exige bem mais tempo de isolamento, então a gente ainda está nessa. Nesses tempos, como a gente sabe, né, o tema da saúde mental, que é o nosso tema principal do podcast, ficou ainda mais importante. Nesse episódio, a gente resolveu juntar dois universos altamente relevantes nesse contexto que a gente está vivendo, né? A própria saúde mental, que tem os seus sintomas agravados para muitas pessoas nesse contexto de pandemia, e pessoas mais velhas, né, que são um grupo muito vulnerável à Covid-19 e pouco se fala da saúde mental desse grupo, né? A gente já falou no episódio 5 sobre depressão na infância e adolescência, né? E o outro extremo das idades sofre um pouco de alguns problemas que essa faixa mais jovem sofre quando a gente fala de depressão, né? Muita gente acha que a depressão simplesmente não existe nesses grupos, né? De tão pouco que a gente fala sobre ela. Então a gente vai falar sobre depressão principalmente em idosos com a doutora Marjorie Dulcini, que é médica reumatologista pelo Hospital das Clínicas da FMUSP, com mestrado em medicina farmacêutica pela Hibernia College da Irlanda e diretora médica da Pfizer Brasil. Muito obrigado por ter topado conversar com a gente, doutora Marjorie. Obrigada, Luiz. Obrigada pela oportunidade. Como o nosso podcast é sobre saúde mental, a gente já falou sobre depressão algumas vezes, né? Ou como tema principal, ou como um sintoma, né? Muito comum a outros transtornos que talvez naquela pessoa sejam o diagnóstico de fato, né? Agora, depressão em idosos ou em pessoas mais velhas, a gente nunca falou em nenhum contexto, nem como tema principal e nem assim, que existe, né? Então, eu queria que você primeiro dissesse como esse assunto é tratado no Brasil, né? Eu achei muito difícil achar em pesquisa, pelo menos, qualquer coisa sobre esse assunto. Queria saber se isso é para nós que somos leigos ou realmente é uma coisa pouco tratada no Brasil. Luiz, é um tema bastante importante de ser tocado, porque existe a depressão, em torno da depressão existe muito tabu, né? Eu acho que por isso até a gente tem poucos dados antigos ou poucos dados anteriores, né, sobre a incidência de depressão, o impacto da depressão, a relação de depressão e suicídio. Existe muito tabu em torno do tema. Quando a gente fala da população idosa, né, a população mais velha, isso também é um reforço para essa característica do tabu e um pouco de preconceito, né, falta de informação de qualidade, acesso à informação. A gente está falando de uma população que, por motivos variados, teve menos exposição a dados ou informações de qualidade sobre o tema depressão. Então, talvez o tabu também esteja mais permeado dentro dessa população. Ou mitos, né? Não ter muito dado de qualidade sobre o tema, trazendo muitos mitos e tabus sobre isso. Então, é muito relevante, está muito relevante no momento atual. E inclusive nós trouxemos aí há algumas semanas os dados de uma pesquisa e que vai trazer alguns dados para você e para quem nos ouve. Essa pesquisa se chama Depressão, Suicídio e Tabu no Brasil, um novo olhar sobre a saúde mental. Essa pesquisa foi aplicada de forma online pelo Ibope a 2.000 pessoas. Foi no segundo semestre de 2019, a pedido da Pfizer e da divisão da Pfizer, que é focada em doenças crônicas não transmissíveis, que é a Upjohn. E por que a gente trouxe de volta essa pesquisa do Ibope, né, já que ela foi feita no segundo semestre de 2019, por que a gente trouxe de volta e a gente fez uma nova análise? Por conta da pandemia, por conta do isolamento social, querendo entender como a gente poderia trazer os dados da pesquisa para chamar a atenção e conscientizar a população sobre esse tema tão relevante que ganhou mais força nesse momento de isolamento social. E aí, um dos dados bastante relevante que surgiu aí na pesquisa foi justamente que apontou que os brasileiros mais velhos têm maior dificuldade de identificar a depressão como uma doença.
Veja, por exemplo, que 30% dos participantes que tinham de 55, que eram acima de 55 anos, eles não estavam convencidos de que realmente é uma condição de saúde, é uma doença. Seria mais um estado emocional, assim. Isso, e veja só, de que não existe, de que a condição talvez pudesse ser resumida como falta de fé. Existia uma pergunta que falava, né, a depressão é falta de fé, e esta população respondeu esta pergunta como sendo afirmativa. Muitos responderam nessa população acima de 55 anos, dizendo que essa afirmação era correta, né? Mais do que em faixas etárias mais jovens, né? Mais do que em faixas etárias mais jovens. E esse público maduro também não está convencido, por exemplo, de que somente a alegria de viver não basta para vencer a depressão. Também tinha uma pergunta falando sobre a alegria ser o suficiente para vencer a depressão. Veja que 59% deste público mais maduro, né, desses participantes que eram mais velhos, consideram que esse mito de que a alegria pode ser suficiente para vencer a depressão, né? Compatível com o dado anterior, né? De achar que não é uma doença, por exemplo. Exatamente, né? Exatamente. E aí outro dado, e que também corrobora para isso, né? Para essa questão de que não vê isso como uma doença, é também o mito de que o sucesso no trabalho, na vida social ou na família podem blindar a pessoa contra a depressão. Também é mais forte esse ponto entre os mais velhos do que entre os mais jovens. 30% mais ou menos aí dessa amostra dos mais velhos acreditam nesse mito. E assim, o público maduro também, ele mostrou que são os que menos conseguem associar depressão com risco de suicídio, que é uma relação bem estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, pelos dados brasileiros mostrando a relação entre, assim, é mundialmente conhecida a relação entre depressão e risco aumentado de suicídio. E 1 em cada 4 entrevistados nessa faixa etária desconhece essa associação entre depressão e risco de suicídio. Mas tem uma boa notícia, Luiz. Tem uma boa notícia vindo dessa pesquisa. Nós também vimos que o público maduro, apesar de todos esses mitos e a gente percebe um pouco dessa falta de informação sobre a depressão, esse público maduro está mais à vontade para falar do assunto depressão. Eles estão abertos para falar sobre o assunto depressão. 89% deles respondeu que sim, está aberto a tratar do tema. E veja só que oportunidade muito legal que a gente tem aqui, né? Sabendo que eles estão mais à vontade para falar sobre o assunto depressão, como a gente tem aí a oportunidade de realmente levar a informação de qualidade e tocar nesse assunto com essa população, que é a população que está mais vulnerável hoje, porque é uma população que está vulnerável tanto para a Covid, como é uma população que está mais vulnerável para a própria depressão. E aqui eu também tenho um dado para dividir com vocês, que na população em geral, a prevalência de depressão no Brasil é de 5,8%. Mas quando a gente pega a faixa etária de 60 a 64 anos, essa taxa sobe para 11,1%. Então nós estamos vendo uma população que tanto está mais vulnerável para a Covid-19, como mais vulnerável para a depressão. Então, por isso que juntamos, né, esses dois temas como algo importante para a gente abordar e para a gente falar a respeito. Eu lembro que quando eu vi a sua apresentação, né, no evento que a Pfizer promoveu, online, né, esse dado foi muito surpreendente, porque pela minha intuição, assim, eu chutaria que não seriam muito dispostos a falar sobre isso. Seria uma coisa que entraria mais naquela coisa do tabu, ter uma certa aversão a tratar sobre isso. E no evento até eu perguntei, né? Mas aí para a gente ter no programa eu vou te fazer essa pergunta de novo. Você criou, assim, alguma hipótese de por que teria essa disposição? Sendo que eu acho que muita gente chutaria o oposto. Acho que o pessoal chutaria que seria uma coisa meio, não, isso aí deixa para lá, não precisa falar sobre isso.
Por que você acha que essa disposição apareceu na pesquisa? É um ponto interessante, assim. Eu acho que pode passar por um lado também, até por não achar que isso pode ser uma doença grave. Então, esse é um lado, dizer assim, que potencialmente grave, né? Mas que é uma doença, né? Então, de repente, tudo bem falar a respeito de depressão, porque talvez, isso aqui é algo tranquilo, vida, né? De ser tratado, é coisas da vida, né? São coisas da vida, né? Falta de fé, né? Enfim, Sim. pode ser um pouco isso, tá? E esse seria o lado negativo. Como também pode ser que hoje essas pessoas estão mais ligadas seja do mundo digital, muitos estão desenvolvendo habilidades, né, para ter interações digitais com parentes mais jovens, ou entender isso nas redes sociais e ter acesso a algum tipo, participar de lives, eles estão tendo também, essa população está tendo também um pouco mais de acesso e talvez perdendo um pouco essa barreira, ou rompendo essa barreira de falta de informação, buscando um pouco mais de dados. E é difícil dizer, né, Luiz? Acho que a gente teria que ir um pouco mais a fundo em fazer talvez uma pesquisa, não só uma pesquisa mais, né, uma pesquisa quantitativa aí com perguntas só para a pessoa poder ticar ali do lado, mas uma pesquisa mais em profundidade para entender, né, essa coisa que parece um pouco contraditória, né, apesar de estar ainda muito permeado o tabu nessa faixa etária, eles estão mais dispostos a falar sobre o assunto. Mas, enfim, podem ser múltiplos fatores, mas a gente teria, acho que, fazer uma pesquisa um pouco mais em profundidade, qualitativa e com um grupo aí específico. Tomando essa disposição, né, para falar sobre, imagino que seja também uma disposição para ouvir sobre, né? Então vou imaginar que possa ter, né, ouvintes dessa faixa etária ouvindo. Então gostaria da gente conduzir um programa para tentar, né, ajudar de alguma forma esse público que talvez possa estar nessa situação e não identifica, né, alguma coisa desse tipo. Aquele episódio 5 que eu mencionei na abertura, que era sobre depressão na infância e na adolescência, a nossa entrevistada, que era a psicanalista Cristiane Folino, chamou bastante atenção para a importância de saber que a apresentação da depressão nessas faixas mais jovens não necessariamente são iguais àquelas mais que a gente imagina do adulto. Pode se apresentar de formas muito diferentes, principalmente quando é criança, né? Ou até bebês. Quando a gente está falando mais em idosos, pessoas mais velhas, acontece o mesmo ou não? Assim, é uma depressão como a do adulto? A depressão no idoso, ela tem mais similaridade com a do adulto, sim. E aí temos, por exemplo, alguns sintomas frequentes, né? O desânimo persistente, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, perda de interesse por atividades que antes a pessoa apreciava e deixa de apreciar. Uma coisa muito frequente no idoso é a mudança de apetite e de hábitos do sono. Então, dormir mais ou dormir menos, ou ter, né, distúrbios de sono, insônia, dificuldade de concentração e irritabilidade. Então, são sintomas que, sim, são mais gerais sobre a depressão e estão, sim, presentes no idoso. E apatia, né, falta de ânimo é uma coisa muito importante que precisa ser vista no idoso, e a questão da mudança do apetite como sinais de alerta para quem está próximo, né, para quem está interagindo com esse idoso, para identificar se tem algum sinal amarelo aí, né, sugerindo que pode estar tendo um sintoma depressivo e precise, sim, procurar tratamento, procurar ajuda, né, especializada. Pelo quadro que você falou, doutora Marjorie, me deu a impressão que talvez aconteça uma coisa meio parecida, sabe, com Alzheimer, assim, que é meio... Alguns sintomas as pessoas acham que é normal da idade,
sabe? Simplesmente. Todos eles, assim, comer menos, dormir mais. É meio assim, parece que quando você vai, né, ficando mais velho, já vai acontecendo um monte de coisa que é sintoma, então é normal. Você acha que isso acontece isso? Sim, muita gente vê esses sintomas e acha que é porque tá ficando mais velho mesmo. Isso é assim mesmo? Luiz, e é super importante, até para fazer o diagnóstico diferencial, precisa procurar um especialista, precisa procurar um psiquiatra, ou buscar ainda um clínico, né, para fazer uma triagem inicial para entender o que pode estar acontecendo, se é um quadro demencial ou se... E quadros demenciais podem estar associados à depressão também, né? Então, é importante ter... não achar que é algo normal, corriqueiro, que vem com a idade. E mesmo sintomas demenciais, mesmo Alzheimer ou de outras doenças que, se diagnosticadas precocemente, tem uma evolução melhor. Então, é importante não considerar que tudo faz parte, né? Faz parte da idade, ou... Não, eu acho que, assim, é preciso sair um pouco esse conformismo, né, dizer, o idoso é porque está idoso. Não, né, a ciência evoluiu muito nos últimos anos e para depressão existem inúmeros tratamentos, tratamento medicamentoso, tratamento psicoterápico, tratamentos alternativos, existem inúmeros alternativos no sentido de não medicamentosos, associados à psicoterapia, que podem ajudar a mexer com o lado comportamental, né? Então, são as terapias comportamentais, cognitivo-comportamentais. Então, e para doenças degenerativas cerebrais, para demência, também tem, né? Então, também é um pouco de falta de informação e tabu que precisa ser quebrado, né? E além da depressão, que é o tema do que a gente está falando aqui, mas essas outras também. Diagnóstico precoce é importante, sempre, para tudo que a gente fala que tem a ver com saúde. Doutora Marjorie, eu gostaria de voltar a esse dado, né, que é o que mais brilha ali na apresentação, né, da disposição para falar. Você acha que essa disposição para falar sobre também deve se refletir numa abertura para tratamento? Acho que também a gente teria que entrar um pouco mais a fundo, mas sempre uma coisa puxa a outra, né, Luiz? Quer dizer, difícil dizer se levaria a pessoa a buscar um tratamento medicamentoso. E aí é até interessante, porque eu tenho um outro dado aqui que também fica ali conflita um pouquinho com esse dado do falar sobre o assunto, que é assim, dos respondentes com mais de 55 anos, 1 em cada 10 entrevistados não iria ao psiquiatra mesmo que recebesse um encaminhamento médico. Então, também tem ali quer dizer, 1 em 10 entrevistados não é um número muito alto, mas é algo que a gente tem que prestar atenção e falar assim, tudo bem, ele está a fim de falar do assunto, ele tem abertura para falar do assunto, mas será que isso vai se refletir, um pouco da sua pergunta, vai se refletir no buscar atendimento médico? Talvez exista um caminho ainda a percorrer entre uma coisa e outra. O falar sobre o assunto mostra uma disposição para entender melhor. Daí, para buscar tratamento e buscar, por exemplo, um tratamento específico com psiquiatra, talvez exista um caminho que todos nós precisamos ajudar que essas pessoas percorram, que é a informação, que é a questão do diagnóstico precoce. Todos nós, eu digo, nós como profissionais de saúde, nós como mídias especializadas em saúde, nós como indústria farmacêutica, como governo, quer dizer, como sociedade, né? Ajudar essas pessoas entre o interesse de falar do assunto e buscar realmente o tratamento, ou se dar conta de que realmente podem estar com uma doença chamada depressão, é o que a gente precisa, olhando essa pesquisa, ajudar que todo mundo percorra e que possa realmente fazer um diagnóstico precoce e começar a tratar precocemente. Indo nessa linha, doutora Marjorie, queria que você chamasse a atenção para a variedade e também, assim, não só a variedade, mas meio que não a intensidade, né? Mas algo como a intensidade dos tratamentos, porque eu acho que quando a gente pensa em depressão, a gente já pensa em depressões graves, né? Acho que a imagem que vem na cabeça é um caso grave.
E aí, por consequência, o tratamento que a gente imagina para aquilo é algo meio pesado, né? Muitos medicamentos, muitos efeitos colaterais, uma coisa cara, porque aí também tem psicoterapia, que não é muito acessível no Brasil. Então, eu queria que você dissesse um pouco também que não é assim, né? Se tiver um Sim, não, diagnóstico de depressão, é assim, isso, né? com certeza, não, você falou da psicoterapia e acessibilidade, eu acho que é até interessante trazer um ponto, a psicoterapia, o acesso à terapia mudou nos últimos tempos, inclusive convênios, né, as operadoras de saúde oferecendo o serviço de psicoterapia para os seus segurados, também o SUS, de uns anos, né, há alguns anos não existia, era muito difícil você conseguir um psicólogo para fazer um acompanhamento. Hoje existem serviços especializados, então, assim, mudou também esse cenário. Eu acho que também a gente tem que desmistificar algumas coisas, porque o cenário tem mudado e graças a uma mobilização geral de governos, de iniciativa privada, de organizações não governamentais, né, então de organizações de pacientes, mídia, muito importante nesse aspecto. Então, só para contar um pouquinho, né, dessa questão de como evoluiu a questão do acesso à psicoterapia. Mas, com certeza, existem diferentes níveis e graus de depressão, e cada uma vai ter o seu tratamento de acordo com a orientação médica, o seu tratamento adequado, né? A psicoterapia e os medicamentos antidepressivos são, em geral, as estratégias adotadas pelos médicos para o tratamento de depressão. E ao lado de outras medidas coadjuvantes, por exemplo, o estímulo à prática de atividades físicas, que é super importante para quem tem um quadro depressivo, seja ele um quadro leve, seja ele um quadro um pouco mais grave, e outras iniciativas também ligadas a bem-estar. É interessante que as pessoas às vezes pensam, nossa, mas isso aqui parece tão simples, né? Às vezes coisas muito simples podem trazer benefícios importantes para fazer a pessoa sair daquele estado, dar o primeiro passo e começar a inverter esse ciclo vicioso que acaba a pessoa entrando quando tem um quadro depressivo. Segundo dados do National Institute of Mental Health, né, que é NIMH, né, que a gente fala NIH, né, esse é NIMH, nos Estados Unidos. Braço mental do NIH. Mental, apenas 2/3 dos pacientes com depressão procuram tratamento, 2/3, e destes, somente 10% recebem doses adequadas. E aqui a gente está falando dos Estados Unidos, né? Então, assim, você vê que não é uma coisa, não é uma característica só do Brasil. A gente precisa tratar do tema no mundo todo, né? Para que realmente possa melhorar o acesso ao tratamento, que o paciente possa buscar realmente e quebrar essas barreiras. Metade dos pacientes, eles não respondem satisfatoriamente ao primeiro tratamento. Isso também é um dado importante para que as pessoas não desistam, né? Porque você fala assim, se metade não responde satisfatoriamente ao primeiro tratamento, não é para desistir, tem que continuar. Por que isso acontece? Assim, existem várias opções de tratamento, né, Luiz? Então, é importante encontrar qual é o melhor para você. E quem vai fazer isso é o médico, conhecendo a sua história, entendendo outras coisas que você tem, outras questões de saúde, para que você possa se sentir bem com o tratamento. E aí, essa questão do paciente, de metade dos pacientes não responderem satisfatoriamente a esse primeiro tratamento, afeta muito a adesão ao tratamento de uma forma geral. Por outro lado, o que a gente está vivendo hoje, as mudanças ocorridas em relação à pandemia, podem ajudar na manutenção do acompanhamento médico. Aqui a gente está falando, por exemplo, da possibilidade da telemedicina. Nós estamos falando de mudanças que foram feitas na legislação de dispensação de medicamentos de controle especial, que o paciente pode
receber mais ou comprar mais caixas dos seus medicamentos do seu medicamento para saúde mental, para depressão. Então, isso também, por outro lado, tem ajudado a melhorar a adesão nesse momento. Imagino que numa população mais velha possa ter, sei lá, coisas até muito concretas, assim, né? Tipo, tem mais problemas de mobilidade, por exemplo. Uma telemedicina, né, já resolve completamente esse problema, né? Sim, sem dúvida. E é interessante que foi algo que precisou mudar rapidamente, né? E que eu acho que veio. É uma mudança que veio provavelmente para ficar. Não digo que a telemedicina ela vai ter que passar por várias regulamentações, e tem que acontecer, realmente, porque precisa ser organizado, né? E acredito que os nossos órgãos, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, têm trabalhado muito fortemente para estabelecer parâmetros claros de como essa telemedicina pode ser feita, mas o Ministério da Saúde regulamentou a telemedicina durante a pandemia, e de modo que, sim, os pacientes possam buscar ajuda especializada à distância. Mas esse aprendizado que a gente está tendo, né, que os médicos estão tendo, que os pacientes também todo mundo teve que trocar o pneu do carro andando, né, como diz o ditado, que é realmente ter que aprender como fazer já tendo que realizar ali a consulta com os seus pacientes, no caso dos médicos, e os pacientes, e aqui a gente está falando de pacientes que nem sempre têm tanta habilidade com o mundo digital, né, pensando na população mais velha, mas também teve que aprender muito rapidamente como tocar isso. E provavelmente, e depois de tudo muito regulamentado, provavelmente esse aprendizado com a telemedicina nesse período vai sim auxiliar mais para frente, aqui pacientes que têm ou a questão da localidade, né, que moram distantes dos centros onde há um tratamento especializado, de pacientes que têm problema de mobilidade, que a gente sabe, como você mesmo disse, é o caso de muitos idosos, e de poder estar fazendo uma teleorientação, né, estar lá conversando com o seu médico e tendo uma orientação especializada sobre o seu caso, sem dúvida. Tem um ponto que você falou, doutora Marjorie, que eu queria retomar, que é essa coisa da importância de não desistir, né? Porque acontece bastante, realmente, do início do tratamento. Ou ele demora um pouco para começar a fazer efeito, ou não é esse que serve para aquela pessoa, né? E aí eu lembro, é mais um comentário, mas que eu achei interessante porque o que você falou me lembrou disso. Quando a gente estava falando com um médico aqui no podcast, ele falou sobre distimia. Na verdade, ele estava falando sobre ciclotimia, mas aí ele falou, distimia, por exemplo, grosso modo, uma depressão bastante leve, e aí o problema disso é que ela é tão leve que a pessoa fica a vida inteira com aquilo. E aí é uma vida inteira com o potencial que ela poderia ter e que ela não vai aproveitar. Porque, é assim, atrapalha, mas dá para levar, sabe? E aí ninguém procura ajuda por causa disso, né? E eu acho que isso pode... Bom, como qualquer faixa etária, né? Mas imagino que com o agravante que a gente falou de nos idosos ter algumas características que a gente já acha que é da idade, eu acho que pode acontecer muito disso, né? Uma parte longa hoje em dia, né, da vida da pessoa não é aproveitada plenamente porque às vezes, sei lá, desiste de encontrar um tratamento, né? Acha que é assim mesmo. Então, era só um comentário, mas... Acha que é normal, um certo conformismo ali com a situação, né? Mas você sabe que a grande arma para isso, Luiz, é a informação de qualidade. É levar a informação, é falar sobre o tema, é conscientizar. Que aí a pessoa vai olhar e fala, poxa vida, isso aqui que eu estou ouvindo aqui neste podcast me chama a atenção, pode ser que eu tenha isso, né? Sim. E aí fala assim, poxa, e muitas vezes a pessoa não sabe nem a quem recorrer, que especialista procurar, né? E quem, né? Qual é o médico que eu tenho que procurar, qual é a especialidade médica que eu tenho que procurar? E então tudo isso que está acontecendo, tudo está acontecendo leva
a uma mudança aos poucos. É um trabalho de formiguinha, né, Luiz, de todos, né, mas leva a uma mudança que é o que nós realmente esperamos com esse trabalho como empresa, né, que a Pfizer tem muito forte de apoio a iniciativas de educação, de levar informação junto com a imprensa para que as pessoas tenham informação de qualidade. E eu acho que isso que vai poder mudar esse cenário. Caminhando aqui para o nosso final, doutora Marjorie, justamente isso que você falou, eu queria que você deixasse uma orientação para alguém que possa estar, né, nessa situação. Me identifiquei, acho que gostaria de investigar, talvez. O que eu faço? O primeiro recurso deve ser o médico, né? Então, buscar, se não sabe muito bem, qual especialista eu devo ir, procura um clínico geral primeiro, se tem alguma dúvida. Agora, se há algo que está angustiando um pouco mais, está sentindo ali que, ou você está junto de alguém que está com algum sintoma desses que a gente comentou um pouquinho antes aqui no podcast, procurar um psiquiatra. O psiquiatra é o especialista que tenha todo o conhecimento, é o expert em tratar esses temas relacionados à saúde mental e à depressão e podem, com certeza, ajudar de forma abrangente, não é só medicamento, muitas pessoas nem precisam de medicamentos, às vezes só no início do tratamento, né? Fazendo outras terapias podem diminuir o tempo de uso do tratamento. Outros podem ter que realmente tomar uma medicação, às vezes por longos períodos, ou até pelo resto da vida. Mas os medicamentos hoje têm uma segurança muito grande, né? A tolerabilidade muito já comprovada. Então, aqueles efeitos colaterais que aconteciam com os antidepressivos né, das gerações anteriores, não é o que a gente vê hoje. Então, eu acho que a mensagem aqui é, não espere, né? Começou a sentir, percebeu que tem alguma coisa que não está bem, procure ajuda. E quando for procurar informação nas mídias sociais, na internet, busque a informação de qualidade, fontes confiáveis, fontes que possam realmente contribuir para que a pessoa possa sair desse estado e melhorar a sua vida e ter uma vida plena, como você disse. Esse momento de isolamento social pode trazer solidão. A solidão ela é reconhecida como um gatilho importante para transtornos de humor. E existem outras coisas que estão aí permeando nesse momento, crise sanitária, perda de pessoas, medo da doença, né, de ter a doença, né, de ter a Covid, pessoas vivenciando luto, crise financeira também acontecendo, que pode estar junto com tudo isso. Então, é um momento que não é para a gente olhar e falar, não, isso aqui não tem muita importância, não, tem muita coisa acontecendo que pode estar mexendo com afetivamente com as pessoas, com o humor, no sentido de levar a transtornos de humor. Então, não vamos minimizar isso ou menosprezar esses sintomas, vamos olhar para isso como, ok, está acontecendo, mas eu não estou me sentindo, vou procurar ajuda, vou procurar entender o que está acontecendo comigo e realmente se conhecer, se olhar, né, e poder dar esse primeiro passo para buscar ajuda. Eu acho que essa é essa mensagem final que eu gostaria de deixar. É possível se sentir melhor, é possível ter uma vida mais plena, mas é preciso dar o primeiro passo, buscar informação de qualidade, buscar tratamento e um especialista, um médico para orientar. Legal, doutora Marjorie. Como eu falei, geralmente eu peço uma mensagem final, mas acho que essa fecha completamente. A gente prescinde de eu fazer de novo, né? Porque acho que essa mensagem já abarcou tudo que eu planejava, né, como uma orientação final, e acho que é uma motivação ótima, né? E serve também, não é o nosso maior público, não são essas pessoas, né, acima de 55, mas acho que a partir dela, as pessoas que ouvem mais, né, que podem ser netos ou filhos, amigos de pessoas, né, conhecem, né, essas pessoas,
extraem daí também muitas formas de ajudar. Muito obrigado por ter participado, viu, doutora Marjorie? Imagina, Luiz, foi um prazer. Fico à disposição para outras oportunidades. Até mais, boa sorte na pesquisa. Obrigada, um abraço. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Queria só ressaltar aqui que, né, quando a depressão atinge esses dois extremos das faixas etárias, né, os mais novos e os mais velhos, muita gente tem dificuldade em aceitar que isso é possível, né? E é possível sim. E no caso dos idosos, que foi o nosso episódio de hoje, a gente tende, pela nossa própria cultura, a achar que alguns sintomas que podem ser depressão são naturais da velhice, né? A pessoa ficar mais quietinha, ficar mais retraída, e muitas vezes não. Talvez isso fosse verdade em outras épocas, mas hoje em dia não faz sentido uma pessoa mais velha desenvolver esses sintomas como se fosse uma coisa normal, sabe? Vai ficando mais velho, vai ficando mais quietinho. Não, pode ser depressão sim. E aí, essa nossa postura pode só atrasar o diagnóstico. Então, a gente fica aí o alerta para quem convive, sempre tem em vista que pode ser depressão sim, mesmo se forem pessoas idosas. Um abraço, até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.